dia, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso devocional matinal e o texto que eu gostaria de ler com os irmãos está lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20. Acompanhe comigo a leitura do texto. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Meus irmãos, a epístola de Paulo aos Colossenses ela é fundamentalmente cristológica. Cristologia é o nome que se dá para a doutrina de Cristo. E o tempo todo, Paulo está falando sobre a doutrina de Cristo, sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto especial, ele é simplesmente maravilhoso. Alguns historiadores vão dizer que, de fato, esse texto era um hino cantado na igreja primitiva. Esse texto é um texto lindo, que exalta a supremacia de Jesus. E o que Paulo faz aqui é estabelecer alguns aspectos do domínio de Cristo, que vai funcionar como uma defesa contra os desvios doutrinários que aquela igreja estava enfrentando. E ele faz isso apresentando a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O tempo todo Paulo vai relacionar a supremacia de Cristo com a saúde espiritual da igreja. E ele apresenta Cristo como o agente ou como o Senhor da redenção, da santificação, como fundamento da igreja. E nesses versículos que nós acabamos de ler, Paulo apresenta Jesus como o Senhor da reconciliação. Jesus é o agente da reconciliação. Cristo, ele é o Senhor da reconciliação e aquele que conquistou a nossa redenção através da cruz. Esse texto ele fala que Cristo, ele reconciliou todas as coisas, fazendo a paz pelo sangue da sua cruz. O que Paulo está dizendo é que ao derramar o seu sangue na cruz, Cristo ele conquistou o direito de nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. E Paulo vai apresentar Cristo como Salvador da igreja. Ele apresenta Cristo também como organizador da ordem do cosmos. Aquela ideia de que o pecado, ele não afetou apenas a humanidade, mas também toda a criação. Jesus não veio apenas para nos reconciliar com Deus, mas também para inaugurar uma nova criação, uma organização do cosmos. Mas a ideia aqui é focar com os irmãos na relação que Paulo faz de Cristo com a nossa reconciliação, com a nossa redenção. Observamos, queridos, com a lógica do texto, que a igreja ela é composta de pessoas que foram redimidas em Cristo. Quando observamos à luz da teologia bíblica, nós vamos descobrir que o estado natural do homem é um estado de inimizade com Deus. E Cristo, ele é o único agente da reconciliação. Somente através de Jesus é possível que tenhamos novamente comunhão, amizade com Deus. E a igreja só é possível por causa de Cristo. Ele é o autor da salvação. Ele é o único que faz com que a igreja seja a igreja. A igreja, queridos, só é possível porque ele nos reconciliou para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pela lógica de Paulo, a igreja é um lugar de reconciliados. Só faz parte da igreja, de fato, aqueles que foram reconciliados por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Como diz aí o versículo 20, a cruz de Cristo é o fundamento da reconciliação. Não basta frequentar os cultos, não basta nem ao menos ter sido batizado. Se você não crê genuinamente em Cristo, como Deus que se encarnou para nos tornar propícia à salvação, se você não crê que Jesus é o único Senhor e Salvador, se você não se arrependeu dos seus pecados, você não tem como ter reconciliação, amizade com Deus, não tem como você fazer parte da comunhão cristã. Você não faz parte da igreja de Deus. O sacrifício expiatório de Cristo na cruz é o fundamento
da igreja. É o que torna a reconciliação com Deus possível. Muitas pessoas hoje, infelizmente, elas querem a igreja de Cristo, mas não querem o Cristo da igreja. Acontece que, na verdade, os dois estão intimamente e misticamente ligados. Não tem como você querer um e não querer o outro. Não tem como você se familiarizar com a igreja, mas não amar o Cristo da igreja. Muitas pessoas gostam das programações da igreja, das pessoas da igreja, o ambiente da igreja, a música, toda essa questão social envolvida, mas não querem o Cristo da igreja. Pessoas que frequentam a igreja ou pensam em frequentar a igreja numa tentativa de se auto-justificar, numa espécie de alívio de consciência. Na verdade, não, queridos. Somente aqueles que amam a Jesus de todo o coração, somente aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creem que Jesus é o Cristo, eles podem e são reconciliados mediante a fé. Muitas pessoas frequentam a igreja regularmente, participam das programações da igreja, gostam de ouvir mensagens, músicas cristãs, mas não creem em Jesus, de fato, como Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós tapamos muitas vezes, queridos, nossos olhos para a certeza de que haverá um julgamento, de que Jesus não é aquele velhinho de barba branca sentado nas nuvens. Todos vão para o céu, né? Como se fosse um Papai Noel, ho, ho, ho. Mas na verdade não. Ele é o reto juiz. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Um Deus justo, um Deus santo, santo, santo. E a condição natural do homem é a condição de pecador. Nós nascemos pecadores, merecemos a justa ira de Deus, a condenação. O pecado nos separou da comunhão com Deus. Mas Jesus, apenas Jesus, Ele é o único capaz de nos reconciliar. Porque movido pelo seu amor, Ele resolveu entregar a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, fora de Cristo, nós enxergamos condenação, mas em Cristo nós temos reconciliação. Deus é um Deus de reconciliação, Deus é um Deus de perdão, Cristo é o agente da reconciliação. Ele nos reconciliou mediante a fé. Então pense nisso. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você não crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, ainda hoje, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus como Senhor, como Salvador, como agente da reconciliação. E se você crê em Jesus Cristo como Senhor, descanse na certeza do perdão de Deus. Essa é uma realidade maravilhosa que nós podemos descansar e confiar nesse perdão, que não é uma dúvida, não é uma possibilidade, mas é uma certeza. Todo aquele que nele crê é reconciliado pelos méritos de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Quero colocar a sua vida diante do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos mais uma vez aqui reunidos, meditando na tua palavra. Abençoe, Senhor, o nosso dia, que tenhamos um dia abençoado na sua presença e que essa verdade, Senhor, não seja apenas de uma forma intelectual apreendida pela nossa cognição, mas que ela atinja o nosso coração, transforme as nossas vidas, que essa verdade possa transformar, possa salvar, possa justificar corações, vidas, possa reconciliar e também nos encher de esperança, crendo na certeza da reconciliação que recebemos pela fé em Cristo Jesus. Nós te louvamos e no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Tenham um ótimo dia na presença do nosso Senhor.